Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a essa pequena live sobre a desparatização. Eu acredito que em meia hora não vai dar para falar, mas eu vou estar aqui me dedicando, tá? Para estar falando um pouquinho sobre a desparatização, certo? O meu nome é Ana Glécia, eu sou terapeuta e consultora de bem-estar do Terra, tá? Eu falo para mulheres, para mães que querem empreender com o do Terra e querem ter um bem-estar, né? Estar perto dos seus filhos. E eu venho falar sobre os óleos essenciais. E eu escolhi o tema hoje para falar sobre a desparatização de vermes, né? Que é uma coisa assim muito importante. E eu vou estar falando um pouco aqui sobre isso hoje, tá? Vou estar falando um pouco sobre os óleos, né? Que são utilizados para fazer essa desparatização, ok? Também sugiro a vocês que me ajudem com sugestões de assuntos, né, dentro dos óleos essenciais, vou estar aqui trazendo para vocês. E também eu quero estar todas as semanas fazendo lives, estão aqui mais perto de vocês, falando um pouco com vocês aqui, mais de perto, para a gente estar se conhecendo melhor, tá bom? Bom, o que é a desparatização de vermes? Existem várias linhas de estudo, mas, assim, eu vou estar falando aqui de uma forma geral, tá bom? Porque tem umas que são umas assim mais antigas, são bem firmes, são bem mais difíceis de fazer. Muitas vezes a pessoa não consegue fazer uma coisa simples. Talvez ela não consiga fazer aquela assim mais rigorosa, melhor palavra é essa. Mas a desparatização, ela é necessária para todos nós, né? Antigamente, eu tenho 46 anos, antigamente isso era levado assim muito à risca, né? Pelos nossos pais, com relação à desparatização, aquela coisa assim bem à risca, né? Hoje, e antes eram as coisas mais naturais, né? Os óleos mesmo, e hoje são mais aquelas coisas de farmácia que, infelizmente, muitas daquelas coisas ali não resolvem e assim só fazem irritar as paredes do nosso organismo, né, do nosso estômago, e não é legal, né? Mesma coisa são a amoxicilina, essas coisas, né? Antibiótico também, muitas vezes a gente não tem jeito, a pessoa precisa utilizar o antibiótico, e ali o antibiótico é muito forte, ele tira toda a proteção da nossa flora intestinal, então depois é preciso repor. E com os óleos não é necessário fazer isso, porque não é aqueles remédios de farmácia, são as coisas mais naturais, tá? Bom, aqui em casa nós utilizamos dois tipos, né? Esse aqui, o blend aqui que eu fiz para minha filha, são com 5 óleos. Como ela não toma, não toma cápsulas, ela não gosta, ela não se dá bem com as cápsulas. E como o óleo de orégano ele é bem forte, não, a gente não pode tomar ele puro, né? Porque é um óleo quente, ele queima realmente, tem que ser dentro da cápsula. No caso do dela, eu preparei o dela assim Rolon, e ela estava utilizando, passando na barriga, há alguns dias, eu até filmei junto com ela e coloquei aqui nos stories. Olha só o que vai no blend aqui, esse Rolon. Vai On Guard, né, que é o nosso óleo guardião. Ele é para imunidade, vai o melaleuca, vai o peppermint, vai o zengeste e vai o orégano, que é o óleo quente. Esse aqui no Rolon. Já no meu aqui, eu utilizei esse frasquinho. Se você tem frasquinhos também, assim, se você já utiliza os óleos essenciais e tem desses frasquinhos, não jogue eles fora, tá bom? Você faz a higienização e reaproveita esses frascos de vidro, tá? Porque não é pra gente utilizar, né? Quando a gente for estar manipulando, não é pra gente utilizar todos os tipos de plástico, né? Porque os óleos são puros, são 100% puros, naturais, eles derretem alguns plásticos, tá? Então, os frascos, a gente faz a higienização, usa o álcool de cereais,
dá uma fervurinha nele, bota eles para secar bonitinho, né? Tira o rótulo e reaproveita esses frasquinhos daqui, tá bom? E no meu caso, eu aproveitei esse frasquinho de 5 ml, né, do óleo e fiz o meu aqui. E no dia minha filha estava me ajudando a colocar dentro da cápsula. E eu estava tomando o meu. No caso, o meu, este aqui, a única coisa que nós trocamos, como o meu foi na cápsula, o dela foi Rolon. No meu eu utilizei o de orégano, o Zengeste, o On Guard, né? Eu tô amando colocar os meus frasquinhos assim, com esse conta-gota aqui, é maravilhoso. Pra mim é ótimo. O óleo de limão, no dela foi o peppermint, no meu eu coloquei de limão. Isso faz parte de um protocolo, tá, gente? Eu não escolhi assim aleatório e fiz o blend, não, tá bom? Já existe um protocolo, tudo direitinho, tá? Pra gente tá fazendo os blends e tá utilizando, tá? Esse aqui, isso e o melaleuca. O dela foi com peppermint e o meu foi com de limão. O que eu tá realmente utilizando nas cápsulas, esses óleos, certo? E o que mais que eu posso falar sobre a desparatização? O que é a desparatização? É a gente tá fazendo uma limpeza e eliminando realmente os vermes. Porque, infelizmente, tudo hoje está contaminado. Não tem como a gente dizer, 100%. Acho só se a gente estiver no nosso quintal ali. E mesmo assim, corre o risco de estar contaminado por causa da água, por causa do solo. São tantas coisas que se a gente for levar ao pé da letra, a pessoa não vive, não faz nada. Então, o que é que eu procuro fazer? Tudo tem que ter equilíbrio, né? Nem muito, nem tão pouco. Nem eu vou viver uma vida desleixada, comer tudo sempre, sem fazer nada. E também não vou, essa é a minha opinião, tá, gente? Nem vou estar ali seguindo ao pé da letra tudo 100%. Exatamente, tá? É um equilíbrio em tudo. Acho que a gente tem que ter o equilíbrio nas nossas emoções, né? O balance nos ajuda muito nisso. Eu acabei não compartilhando direito sobre a minha experiência, uma das minhas experiências com o balance, né? Ele é maravilhoso. E assim, teve alguns dias que eu fiquei assim, passei por alguns desafios e o balance me ajudou bastante, porque se fosse antigamente, antes dos óleos, eu teria ficado bem nervosa, ansiosa, e a gente sabe que as nossas emoções, elas são muito fortes, né? Elas refletem no nosso corpo, tá? As emoções, elas refletem no nosso corpo, em alguma parte do nosso corpo, tá? Por exemplo, se forem raivas, aquelas coisas indigestas que a gente não consegue digerir, de acordo com a nossa percepção daquilo ali, ou pode afetar a nossa garganta, coisas que você teria que falar e você não fala, fica só com aquele bolo na garganta, sabe? Não fala. Aquilo ali pode refletir no seu corpo. Se for algo que você não consegue eliminar, por exemplo, eu aceito tudo, menos isso. Isso pode estar refletindo no seu estômago. E aí vai, né? Tem coisas que vão refletir nos rins, nos pulmões. Tudo é de acordo com a percepção, como nós vimos aquilo ali. Mas isso é um papo com a outra live, né? Vamos voltar para o papo aqui da desparatização dos vermes. Os vermes, então pronto. A desparatização ela deve ser feita por todos na casa. Quando você for fazer a desparatização na sua casa, é necessário que faça todos. Não só você, mas é interessante que faça você, o seu esposo, os seus filhos, até os animais de estimação, se tiver, né, é necessário que eles façam também. Mas há tudo uma dosagem, tanto para criança, como para animais, quanto para pessoas. Tudo tem o seu modo correto de usar. A gente não pode generalizar que aquilo é para todo mundo na casa. Não. Criança é de um jeito, porque tem uma dosagem.
tudo, né? Como eu falei, o da minha filha, eu fiz o Rolon, ela não precisou ingerir nada. E para animais também é uma dosagem diferente, certo? Mas tudo se resolve dentro do protocolo, né? A pessoa recebe dentro do protocolo. O que é o protocolo, Ana? É todo um direcionamento, todo o passo a passo, como é que ela vai estar utilizando aquilo ali. Não só com a desparatização, mas qualquer óleo. Quando as pessoas compram comigo os óleos essenciais, a cliente ela recebe um protocolo, né? Como eu também sou terapeuta, eu também o que é que eu estou fazendo esses dias para estar auxiliando, para estar ajudando as minhas clientes? Eu faço uma consulta com elas para saber exatamente o que é que ela está precisando, porque ela pode estar pensando assim: eu quero emagrecer, mas por que você quer emagrecer? Quais são os sintomas? Né? Muitas vezes a pessoa não consegue dormir direito. Por que não está dormindo direito? Aí ela pensa que, eu não estou dormindo direito, eu vou comprar o óleo de lavanda e está tudo resolvido. Mas o óleo de lavanda pode servir para uma pessoa e pode não estar servindo para outra. Entendeu? Tem pessoas que se dão bem com lavanda, tem pessoas que se dão bem com limongués, tem pessoas que se dão bem com óleo de cedro, e aí são vários óleos diferentes, né? Várias opções de óleos para a pessoa dormir que o do Terra tem. Então, a minha cliente ela recebe todo um passo a passo, como é que ela vai estar utilizando. Na desparatização, ela vai fazer um detox, né? E vai estar fazendo a desparatização de vermes, certo? No caso, eu já envio o blend pronto, né? Como foi o caso desse aqui, da minha filha. Ele já vai aqui com as etiquetas, qual foram os óleos que eu utilizei e todo o passo a passo. Como é que ela deve usar, quando ela deve usar. Por exemplo, quando a gente vai fazer a desparatização, ele começa na lua nova, não é em qualquer momento, tá? Não é simplesmente qualquer dia do mês a gente pegar e começar a tomar e aquilo vai resolver. Não vai resolver. A mesma coisa são os exames. Quando a gente vai fazer os exames de fezes, né, para ver se a gente está com vermes, tem que ter um período certo. Porque se a gente fizer em qualquer dia, os vermes vai dar, por exemplo, que não tem vermes e a pessoa está cheia de vermes. Por quê? A desparatização ela é feita na lua nova, porque é o período que as vermes saem para casa lá. Então, quando ela sai para casa lá, aí aqui o blend pega as vermes de jeito. Entendeu? Então não tem como elas escapulir. E mesmo assim não é só de uma vez, são 7 dias. Depois dá uma pausa e depois mais 7 dias utilizando ali. E o ideal é o quê? Algumas linhas de estudo falam que a gente deve estar fazendo na mudança das estações. 4 vezes por ano está fazendo a desparatização. Porque tem vermes que podem vir de todas as formas, né? Na alimentação e assim, a gente está realmente limpando o nosso corpo, certo? E é interessante. Já outras pessoas, no meu caso, o que é que eu indico fazer? 3 vezes no ano. Pronto. De 4 em 4 meses, você fazer a desparatização de vermes. Pronto. Porque ali você já está ajudando, você já está fazendo alguma coisa. Melhor do que você não fazer nada. Do que fazer todo um processo dos 4 ciclos e aí não fazer nada. Mas vai também da cliente. Tem cliente que gosta de fazer ali rigorosamente. Aí vai da dedicação dela, toda a orientação e aí ela faz, tá bom? Vai da cliente para fazer. Então, existe o Rolon, existe o para colocar nas cápsulas, tá? E depois, o que é que nós temos que fazer também? Né? Tem a parte de utilizar, a parte da pausa e depois tem que tomar também o óleo de limão para estar fazendo o detox, tá? Ajudando no detox. Como é que o óleo de limão ele vai estar servindo assim, como se fosse um detergente, mas um detergente natural. Por exemplo, eu tomo de manhã o óleo de limão, coloco 2 gotinhas na água e utilizo. Tem pessoas que já utilizam na cápsula, porque não perde nada.
não é? E assim, depois de fazer a desparatização, na pausa, depois que acabar tudo, o óleo de limão, porque ele vai servir como detergente, ele vai ajudar ali, ó, a limpar, tá? E por que eu utilizo o óleo de limão pela manhã? Porque assim, quando nós vamos dormir, o nosso corpo, ele começa a fazer as limpezas. O nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele vai fazendo as limpezas e tudo tem o seu devido horário. Segundo a medicina chinesa, ayurvédica, tem os horários, tá? Então, quando é de manhã, o nosso corpo ele já fez as limpezas, então é importante que a gente faça o quê? Tome água. Tome um copo, 2 copos de água. Algumas pessoas já falam logo, toma logo 2 copos de água, porque ele aí já vai fazendo uma geral, né? Se a gente conseguir colocar o nosso corpo para como se fosse um reloginho, né? Nós sabemos que a mulher é mais difícil dela conseguir, né? Tá ali todos os dias ela indo no banheiro, porque a correria do dia a dia é marido, é casa, é trabalho, é filho, são tantas coisas que nós, mães, mulheres, temos que fazer, né? Mas precisamos cuidar. Você precisa se cuidar também, mulher, tá? Você cuida de todo mundo, cuida da casa e você, que horas você vai se cuidar? É necessário que você se cuide também, tá certo? Eu sei, eu também, eu já fui casada, tenho marido, tenho minha filha, tem casa pra gente dar conta, tudo. Mas é só uma sugestão, mulher. Cuide de você também, você precisa estar bem para você cuidar, auxiliar os seus da sua casa, tá bom? É muito importante que a gente se cuide como mulher, tá? Você cuide das suas emoções. Tire um momento para você. Tire um momento para você fazer. Tem que cuidar da saúde mental, né? A gente precisa ter um lazer, alguma coisa, em algum momento. É interessante também, mulher, que você dê risada com a sua família, com seus filhos. Tire um momento para rir, tá? É crucial na nossa vida a gente rir, tá bom? Bote uma comédia, bote alguma coisa, porque assim, o nosso cérebro, ele reconhece tudo ali. Se você assistir um filme de terror, ele pensa que aquilo é verdade. E o nosso corpo reage, sente como se aquilo fosse verdade. Pensa numa coisa, quando você está assistindo um noticiário ou um filme, se alguém estiver sofrendo, estiver chorando, você sente também, né? Porque você sente a dor do outro. Então, é interessante que você veja uma comédia, veja alguma coisa alegre, porque nós já passamos por tantas coisas nessa vida, tantos momentos amargos, são os desafios do dia a dia que todo mundo passa, não é? E é interessante que você sorria com a sua família, com seus filhos, com o seu esposo, tá? É necessário, porque nos tempos de hoje a gente fica com tantas atividades e muitas vezes os jovens, as crianças ficam tanto tempo no celular que se esquecem de estarem à mesa, um olhar para o outro, não generalizando a todos, né? Mas é necessário que a gente cuide de tudo um pouco, que a gente se cuide, que a gente cuide da nossa casa, do marido, dos filhos, e cuidar também de olhar no olho do outro e dizer: eu te amo, meu filho, minha filha. Você é especial para mim. Você é importante para mim, sabe? Porque a gente não tá com os nossos filhos na escola. E cada um vai ali, tem a sua educação. E assim, são só sugestões que eu tô fazendo, tô falando aqui para vocês, tá? Isso não tem nada escrito aqui no momento, tá saindo assim na hora, então são só sugestões que eu tô dando da minha vida, das minhas experiências e um pouco dos meus estudos para vocês, tá bom? Assim, você não tá com seu filho na escola, você não sabe o que ele pode ter ouvido lá na escola, ou como ele identificou certas ações, certos acontecimentos do dia a dia, né? Você não sabe o que um coleguinha pode ter falado, ou uma professora, não é? E aquilo fica na mente da criança,
tá? Outra coisa também, até os 7 anos é o momento que as crianças elas estão de uma forma assim bem simples, sendo educadas com aquilo que elas veem, com aquilo que elas vão aprendendo. Então, cuidado com o que o seu filho ouve, o seu filho vê, o seu filho assiste, porque tudo aquilo ali ele está aprendendo. Cuidado também nas coisas com que você fala com eles, tá bom? É só uma sugestão para que a gente venha estar assim, tomando um pouco de vigilância com tudo. E assim, nossos filhos chegam em casa, minha filha chega em casa, muitas vezes eu pergunto: como foi, minha filha? Como foi o colégio? Como foram as aulas? Aí ela comenta algumas coisas assim, né? E aí a gente vai, devagarzinho, a gente vai conversando, né? Com seus filhos também, tente ver com eles como foi, meu amor, seu dia de aula, como foi lá na escolinha. Me conte o que foi que você aprendeu. E ele vai se sentir amado, as crianças sentem. As crianças são puras, elas sentem. Os animais, eles sentem. Se vocês têm um cachorro ou um gatinho em casa, quando você está triste, o seu bichinho de estimação ele sente, sabia? Tem bichinhos de estimação que eles sentem o que o dono sente. É como se eles tivessem a gente como o lobo, a loba assim, o líder da matilha, entendeu? E eles querem ali, é tanto amor, o amor é uma coisa tão linda, que muitas vezes os nossos filhos veem a gente passando por algum tipo de coisa, eles querem absorver, eles querem tomar aquilo para eles, só por amor, por nos ajudar. Você, seu filho ou sua filha, algum dia já sentiu febre emocional? Porque você não estava perto? Porque mudou de escola? Porque separou do pai? Alguma coisa assim? As crianças sentem. Então, por exemplo, quando seu filho estiver com febre, pense: por que o meu filho pode estar com febre? É porque ele está gripado? É porque é uma febre emocional? O que pode estar acontecendo? Muitas vezes os pais precisam mudar de cidade, porque o marido, né? O pai vai trabalhar em outra cidade, precisa mudar e trocamos o filho de escola e a criança começa a agir de forma diferente. Fique atenta, tá, mãe? Porque muitas vezes para você pode dizer: não é nada, simplesmente você trocar de escola. Mas para ele é um desafio ali para o outro colégio onde ele não conhece ninguém. Como eu sou cristã, mas cada um tem a sua fé, né? Com a minha filha, eu precisei trocá-la de escola e eu orei bastante para que ela se adaptasse ao novo colégio. E graças a Deus ela está começando já a gostar das aulas, educação física, outras amizades, tá começando a se ambientar. E eu tô ali naquela parte observando, sabe? Aquela mãe assim observando, sempre observando e perguntando, tá, mãe? Agora voltando ao assunto da desparatização, que, deixa eu ver as horas, 7h31 já. Eu estou na metade do assunto que eu ia dar a vocês. Eu estou vendo que esse assunto não vai acabar hoje. Mas, enfim. Então, a desparatização já falei. Pode ser de duas formas, tá? O rolon ou nas cápsulas. Não pode tomar simplesmente colocando na água nem na colher. Porque o de orégano é um óleo quente, é um óleo que queima. Então, precisa ser na cápsula, tá bom? É aquela cápsula gastroresistente, né? Aquelas cápsulas vazias para colocar ali as gotinhas e aí ele só vai, aquela cápsula vegetal, ela vai se desfazendo só lá no estômago e lá ela vai agir, tá bom? É um óleo que é também muito importante com relação aos metais pesados, é o endócrino.
Ele é muito bom. Vou estar falando alguns dos benefícios desse óleo aqui, os endócrinos. Olha só o que ele pode te auxiliar, tá? Não são tantas coisas que não tem como eu não olhar a colinha aqui, porque são vários benefícios desse óleo. E eu já separei também aqui com relação à lua nova deste ano. Eu já separei até dezembro. A próxima lua nova, para você ter uma ideia, para você fazer a sua desparatização, a próxima lua nova é 20 de abril, tá? Estamos no dia 15 de março, 20 de abril é a próxima lua nova. Você pode estar fazendo a sua desparatização de vermes nesse período, tá bom? Mas não se preocupe, porque vai todo o protocolo como é que você vai fazer, tá? Os blends eu já falei. Os endócrinos. Olha só o que esse óleo pode fazer por você. Ele ajuda, né? Ressaca, colite, limpeza dos rins, não é simplesmente uma desparatização. O que eu utilizei, um dos óleos que eu utilizei, que também é utilizado para o estômago, é o Zengest, tá? Ele é utilizado para essas coisas mesmo de estômago. E ele é importante também, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele também. Mas os endócrinos, né, que é o que eu tô aqui com ele na mão, olha só. Ressaca, colite, limpeza dos rins. Então não é só uma desparatização de vermes. Faz uma limpeza dos rins, porque é interessante a gente fazer limpeza dos rins, do fígado. Tem vários livros que falam sobre essa limpeza. Ela é muito importante que a gente faça essa limpeza, porque a gente come tanta bobagem, né? A farinha branca, né? Tantas coisas, né? O açúcar, tantas coisas erradas que a gente, de uma forma geral, a gente vai utilizando, porque nós crescemos com isso e é complicado, né? Outras coisas também aqui, que esse óleo ele serve: limpeza dos rins, vesícula biliar, fígado. Tem livros falando sobre a limpeza dos rins e do fígado, desintoxicação de metais pesados, né? Assim, por exemplo, esse carro sai daí. Ou o desodorante que nós utilizamos, ele tem alumínio que a pessoa utiliza. Eu não utilizo desodorante, eu utilizo óleo de magnésio, né? A minha filha utiliza leite de magnésio, tá? E também com os óleos essenciais tem como a gente está fazendo, tá? Também é um desodorante natural. Só um minutinho. Sara, fecha ali, minha filha. Fecha ali o basculhante. Eu acho que o carro tá saindo. Pronto, eu acho que ele saiu. Pronto, desculpem aí, mas é inevitável, né? A casa tá aqui toda fechada, mas é inevitável. Desintoxicação de metais pesados. Esse óleo aqui, ele ajuda a estar fazendo essa limpeza. Constipação, né? Muitas vezes a pessoa é muito presa, muito ressecada, pode ser por falta de água. Então tome no mínimo 2 litros de água por dia, né? É necessário fazer os cálculos de acordo com o seu peso, né? Tem um cálculozinho rapidozinho que eu faço. E as minhas clientes, elas recebem uma tabela, né? E embaixo é só ela colocar peso, altura, que já tem um link que já vai direto para a calculadora e já faz ali os cálculos. E já diz também quanto ela precisa beber de água, se é 2,5 litros, se é 3 litros. Vai de pessoa para pessoa, tá? Esse óleo também serve para quê? Para o trato urinário. Muitas vezes a pessoa tem muita infecção urinária
Isso pode ser emocional, tá? E infecção urinária, ele representa-se no emocional como se fosse perda de território. Muitas vezes, pode ser os hábitos, pode ser a falta de água, ou então muitas vezes vem a vontade de fazer xixi e a mulher fica segurando aquele xixi e aquele xixi fica ali, né, na bexiga, e muitas vezes tem infecção urinária por isso, porque ela não fez xixi quando deveria, tá? E é isso. Outra coisa também que esse óleo, ele pode te ajudar também. Perda de peso, esse óleo, um dos óleos para perda de peso, né? Apoio intestinal, suporte endócrino, suporte hormonal, tudo isso dentro deste olhinho, um olhinho. Eu sou apaixonada pelos óleos essenciais do Terra porque, nossa, um óleo só serve para várias coisas, né? Algumas pessoas podem até achar, é caro, mas um óleo servir para 10, 15 benefícios e sem efeitos colaterais, porque quando a gente toma um antibiótico, depois a gente acaba com a flora intestinal. Então depois ou a pessoa vai fazer todo um preparo, né, para proteger aquela flora intestinal de novo, ou aquilo ali pode acarretar um problema de saúde, né? É muito importante. Tudo no nosso corpo é muito importante. E assim, outra coisa, suporte hormonal, esse óleo te ajuda. Óleos da vitalidade e transição. Vitalidade, a vitalidade da mulher e transição. Esses óleos, eles te ajudam tanto na parte física como a parte emocional, né? Eu também já vi estudos que ele trabalha também na parte vibracional. Por exemplo, se naquele dia você não acordou legal, nem todo dia a gente acorda legal, porque a gente não dormiu direito, né? Muitas vezes a pessoa não dormiu direito, então o corpo não fez o seu reparo necessário. Então a gente acorda no outro dia com o corpo assim parecendo que passou um trator, né? Por quê? Porque não teve o sono reparador, né? É uma sequência de coisas que eu vou estar vendo com vocês direitinho. Cada semana eu vou fazer uma live com um tema diferente, porque o sono é importante. Por exemplo, o peso. O peso não é só dizer, eu vou perder peso, vou tomar esse olhinho aqui, eu vou tomar o trio dos óleos, né, que são 3 óleos, tem protocolo que são 4 óleos, e o mais simples são 3 óleos, né, que é o de limão, é o Smart Sass e o Grapefruit, que é a toranja, né, e assim, não são só os óleos. Os óleos, eu não vou mentir para você dizer, tome só os óleos que você vai perder 10 quilos. E a pessoa continuar comendo tudo? Eu seria mentirosa se eu falasse isso com você. Não, você precisa também cuidar das outras coisas, né? Você, aos poucos, você precisa cuidar também dos seus hábitos alimentares, tá? Eu sei que com uma semana não vai ter como você mudar tudo, né? Alguns estudos falam que com 21 dias. Já tem outros estudos que falam com 66 dias. Mas, de uma forma geral, com 7 dias, você não vai conseguir mudar todos os seus hábitos. Por exemplo, quem comia 10 horas da noite, não é ideal que a gente come esse horário. No máximo é até 8 horas da noite e encerrou ali uma coisa leve e pronto. E já vai começando a preparar o corpo para a hora de dormir, né? Qual é o horário ideal de dormir? Entre 22 e 22h30. O que é mais ideal para a hora de dormir? A gente deixar o quarto escuro e para que venham a sua pineal venha estar fazendo o serviço dela, tudo vem estar trabalhando da forma correta. Se você ficar, antes, quando eu não sabia, eu tinha um abajur com a luz azul. Depois eu troquei para a luz vermelha.
A luz vermelha ele não interfere, né? Mas o Dr. Laí Ribeiro ele fala que a gente tem que dormir com o quarto todo escuro. Pronto. Então, essa parte aí. Então, a gente deve cuidar de tudo. Cuidar do sono, cuidar da alimentação, cuidar da água, cuidar dos hábitos alimentares de uma forma geral, né? Então, eu vou separar com vocês. Eu tô pensando já na próxima semana começar a falar sobre... não sei se eu falo um pouco mais sobre essa desparatização, o detox, ou se eu já falo de outra coisa também, que é a perda de peso, né? O emagrecimento, tá? Mas eu vou estar vendo direitinho, eu vou estar colocando vou avisar antes com antecedência. Eu espero que esse horário das 19 horas fique interessante, para que vocês possam estar vindo, né? Tá interagindo comigo na hora, tá bom? Se não, vocês vão estar vendo, eu vou disponibilizar, eu vou deixar salvo e depois eu vou estar colocando também no meu canal no YouTube essa gravação de hoje, tá bom? Que é mais que eu tenho que falar sobre a desparatização. Então, resumindo de uma forma bem simples mesmo, tá? Desparatização tem como a gente fazer em cápsulas para tomar na cápsula, tem como a gente fazer o blend e passar na barriga, fazer o roll-on, né, para passar na barriga. Depois tem o de limão para a gente estar fazendo, ajudando a fazer o detox, tá? E a sugestão também que eu deixei de óleo foi esses endócrinos também, que tem todos esses benefícios ali, eu acho que são em torno de 10 benefícios. E o período também para a gente estar fazendo a desparatização, que é na lua nova, no início da lua nova, que é quando os vermes saem para acasalar, a gente tá pegando eles de jeito, quando eles saem para acasalar, os olhos aqui vão estar agindo seguro neles e vão estar pegando, tá bom? Fazer em média 3 vezes por ano. Fazer, isso é um pequeno resumo, fazer todos dentro de casa, né? O marido, a esposa, os filhos, se tiver animais também de estimação, eles também precisam passar, né, por essa desparatização. Todo mundo tá fazendo uma faxina, né? Todo mundo fazendo a faxina e se cuidando, porque é muito importante que a gente esteja se cuidando, tá, gente? O que eu falei, a surpresa que eu fiquei de dar no final para vocês. O que é que eu pensei de uma forma bem... que eu possa estar auxiliando mais a vocês, tá? Depois... vocês me passem um direct que eu vou estar enviando para vocês uma receita de uma trufa de chocolate. E nessa trufa de chocolate vai o óleo de laranja. Sabe, é uma trufa fit e terapêutica, tá? Maravilha, né? Maravilha. Então, depois vocês me passam um direct que eu vou estar enviando para vocês essa receita maravilhosa. Outra coisa também que eu tenho para falar para vocês, assim, com relação aos óleos. Eu quero falar com vocês também que se vocês tiverem interesse de estarem empreendendo, né, ter a empresa de vocês de óleos, serem consultores do Terra, existem 2 formas de vocês estarem entrando no Pod Terra. Ou você pode ser um consultor, você pode ser um cliente preferencial, tá? Ele recebe 25%, mas tem uma taxa que ele paga no início, não sou eu que determino, é a do Terra, e ele tem todo ano que ele pode estar comprando os óleos, tá bom? É essa opção, né? O cliente preferencial. Ou também você pode estar entrando e ser um consultor de bem-estar, tá entrando para a minha equipe, ser um consultor de bem-estar, 25% de desconto em todos os produtos, tudo que você adquirir, e assim tem todo o treinamento, todo o acompanhamento, e eu vou estar ali direcionando a cada um que estiver entrando para a equipe, né? São e-books,
tem uma mentoria, tem todo um acompanhamento para você realmente estar aprendendo a lidar com os olhos, para ter a sua experiência pessoal, para que depois você venha estar falando com outras pessoas. Gente, não tem preço eu estar perto da minha filha. Muitas vezes eu estou em reunião, muitas vezes eu estou em live, muitas vezes eu estou em mentoria e a minha filha está ali, perto de mim. Se eu estivesse trabalhando na rua, eu não teria ela perto de mim ali. Eu acompanho ela de manhã, eu ainda não vou levar minha filha no portão. Mas eu tô aqui, Sara, o café, isso, aquilo, isso não tem preço. Quando ela chega do colégio, eu tô em casa, de manhã, eu tô vendo com a moça que me ajuda aqui sobre a alimentação da gente, tá fazendo planejamento e tá ali trabalhando. Isso para mim não tem preço, tá? Por exemplo, hoje mesmo estava chovendo à tarde, eu estava pensando, se eu estivesse trabalhando na rua, hoje o emprego está bem difícil para muitas pessoas, né? Ou eu estaria sem, ou estaria trabalhando em qualquer lugar, muitas vezes um lugar que a gente não está satisfeito, mas está ali. E aí está insatisfeito, vai porque não tem jeito, não tem outra opção, porque tem as suas necessidades em casa, tá tudo muito caro, não é isso? Eu reconheço isso. E trabalhar em casa com a minha filha por perto, para mim não tem preço. Trabalhar com do terra, a gente pode trabalhar de qualquer lugar do planeta, com celular, com notebook, que eu tô acostumada mais com notebook, né? Mas com celular a pessoa consegue fazer do terra. Agora eles colocaram antes era só pelo computador. Agora já tem um aplicativo até para a gente estar fazendo os pedidos ali pelo celular pequenininho, já faz o pedido, o cliente recebe no conforto da casa dele, se ele quiser, o pedido dele exclusivo, especial para receber lá na casa dele a qualquer período do mês, tá? E eu não estou me preocupando com estoque, não vou me preocupar com correio, com entrega, se é transportadora, se é correio, nada disso. O cliente vai estar recebendo em casa e eu vou estar em paz. Eu gosto de ter os meus olhos em casa para mim, para o meu consumo, e se tiver alguma coisa assim, alguma coisa o aniversário, alguma coisa, eu preciso ter alguma coisa ali, se algum cliente meu me pedir ali na hora, eu ter aquele óleo para estar vendendo ali na hora. Mas o consultor de bem-estar, ele não há necessidade dele ter tudo ali, só se for algum óleo pontual, segundo a necessidade dele ter ali mais rápido. Mas o do terra envia direto, tá? Então, quem quiser depois, envia para mim um direct que eu vou estar mandando essa receita de trufa maravilhosa. E a outra surpresa é isso. Ah, sim, ainda tem outra coisa que eu separei para vocês, que é 10 receitas que eu separei com suco para suco detox, para vocês estarem utilizando. Depois vocês mandam direct para mim, façam a trufa, essa trufa fit maravilhosa, tá bom? Qualquer dúvida também, vocês mandam direct para mim. Pedido de óleos também, pedido de blend, tá? Vocês mandam direct para mim, tá? Os blends para vocês vão assim nesse frasquinho lindo, maravilhoso, se for Rolon. Nesse frasquinho eu comprei especialmente para vocês, douradinho, uma coisa linda. Eu amo, tá bom? E é isso. Semana que vem tem mais. Vou estar vendo um tema bem legal para estar vindo aqui falar com vocês. Dúvidas? Manda um direct para mim. Pedidos? Manda um direct também. Tá bom? Desejo uma ótima noite a todos. Eu vou deixar essa live salva e vou estar colocando também lá no meu canal do YouTube. Uma ótima noite para vocês e até a próxima semana. Uma boa noite.